Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Marina. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada, prazer é meu, Leonardo. Bom, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito enriquecedor, né? Vamos falar mais especificamente, né, para as mulheres hoje. E antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização. Bom, como médica, eu sou a primeira da família. Né? Não tenho médicos na família. Escolhi fazer medicina, acho que por vontade de sempre saber, sempre estar estudando, sempre estar buscando uma resposta. Eu nunca tive um porquê exato da medicina. A ginecologia, dentro da faculdade, sempre foi a matéria que eu mais gostei a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com ela. No quarto ano de medicina, assim, é quando a gente começa a ter mais contato com a ginecologia de forma teórica, começa a passar nos ambulatórios. E depois no internato, quinto e sexto ano, é que a gente começa a meio que entender como seria um plantão de GO, como seria uma rotina dentro de um pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia. A verdade é que o real dia a dia do GO a gente só entende na hora que você está realmente de plantão. Mas a teoria da ginecologia sempre me agradou muito. Obstetrícia é uma coisa que fascina todo mundo quando você entra em contato. É o que a gente mais vê no pronto-socorro. Né? Então, assim, quem mais procura o pronto-socorro é a gestante. Por N motivos. Dos mais graves aos mais simples, mas as dúvidas surgem muito nessa fase da vida da mulher, então elas acabam buscando muito pronto-socorro. A ginecologia acaba indo ao pronto-socorro, mas ela é mais ambulatorial do que urgência. Existem alguns casos específicos da urgência ginecológica, mas a maioria das vezes você consegue levar no ambulatório. Mas a teoria da ginecologia sempre me agradou muito, me fascinou, e isso fez com que eu escolhesse como especialidade. Eu tive uma dúvida na faculdade, quando eu rodei... Passei pela infectologia, que é um tema muito interessante, é algo que também desperta muita curiosidade para o aluno. Mas não larguei a ginecologia, então optei por ela. Perfeito. E doutora, a gente sabe que por cuidar de uma saúde mais íntima, né, existem vários tabus, né? E eu queria que você falasse ali como que vem essa evolução, né, com o passar do tempo aqui para as mulheres. Assim, cuidar da mulher é um desafio, mas é gratificante. Sendo mulher, é até mais gostoso, porque você se identifica em vários momentos com aquilo que uma paciente ou outra traz para você. Durante a minha consulta, muitas vezes eu dou exemplos meus. Eu dou exemplos de irmã, eu dou exemplo de mãe, eu dou exemplo de vó e dou exemplo meu. Só que é preciso entender que o tabu, o maior tabu, eu acho, que vem sendo vencido é a questão da menopausa, né? É o olhar da mulher da pós-menopausa. Que antes você considerava uma mulher de 45, 50 anos velha. Né? Hoje, essa mulher ainda está no mercado, muitas vezes nem mãe ela foi, por escolha, por intercorrências, enfim, e ela está na atividade. Né? Então, a expectativa de vida vem aumentando. Essa mulher que vai ter as suas alterações hormonais e fisiológicas, ela acaba precisando de uma atenção porque ela vai viver mais e ela precisa viver com qualidade. Então, assim, os tabus dentro da ginecologia, eles acabaram sendo a questão sexual, e a questão da menopausa, eu acho que são os principais. Eu trabalho mais no meu dia a dia com a reposição hormonal. Né? Então, hoje eu vejo que as mulheres buscam cada vez mais atendimento, buscam cada vez mais qualidade de vida. E essa forma de ver a mulher da pós-menopausa, do climatério em si e depois da pós-menopausa, ela vem tendo um carinho maior e uma consciência de que é mais uma fase. É mais uma etapa, é mais um período, tem seus desafios, mas também tem seus pontos positivos. Né? O importante é isso, a mulher ela não deixou de ser quem ela era, ela só está sendo de uma forma diferente.
Perfeito. E até é muito legal, né, você trazer esse ponto, porque geralmente as mulheres, né, quando chega ali no climatério, sente uma falta ali, né, de disposição. E como que é lidar com tudo isso ali com ela? Porque ela, igual você falou, às vezes não é mãe ainda, e tá inserida no mercado de trabalho, e também tem todas essas partes hormonais ali que ficam mexendo ali no dia a dia dela. Como que é lidar com esse todo da mulher? Bom, como eu te falei, o meu maior nicho, né, minha maior população assim, de pacientes está dentro dessa fase, do climatério. O climatério é uma fase muito longa. Ela se inicia aos 40 anos e ela dura até os 65. A menopausa vai acontecer ali no meio, mais ou menos entre 48 e 50 anos. Não é uma regra, é uma teoria. Então, tem muitas mulheres que entram antes, entre 40 e essa faixa etária que eu comentei, e depois os 50 anos. E tá tudo bem. Acontece que, como eu falei, a expectativa de vida aumentou. Então, uma mulher de 42, vamos chutar esse valor, 42 anos, que entrou ali na menopausa, ela tem dos 42 para frente, até 80, 90 anos, um pouco mais para algumas, de pós-menopausa. Então, é preciso que você dê essa atenção e esse valor no tratamento da paciente. A disposição, a libido, ganho de massa magra, perda de massa gorda, tudo isso vai mudar. Vai mudar por todo o contexto daquela mulher e vai mudar porque fisiologicamente isso acontece de forma diferente. A partir dos 40 anos, a gente começa a ter um declínio na produção hormonal dos ovários, dos principais hormônios ovarianos, estradiol, testosterona, progesterona. E isso vai, num primeiro momento, impactar a vida dessa mulher de determinada forma, disposição, pele, cabelo, humor, facilidade em ganhar massa magra, dificuldade em perder massa gorda. Tudo isso você começa a perceber nessa fase inicial do climatério, mas de forma mais sutil. Com o passar dos anos, e quando você, mais uma vez, de forma teórica, chega ali próximo àquela faixa etária entre 47, 48, 50 anos, isso pode se intensificar e os sintomas também. As alterações hormonais se intensificam e pode haver, primeiramente, uma alteração de menstruação, uma intensificação de sintomas pré-menstruais, por exemplo. Então, essa paciente vai ficar mais lábil emocionalmente, ela pode ficar mais irritada. E é importante quem está próximo dessa mulher, seja um chefe, seja um colega de trabalho, seja um parceiro, seja quem quer que seja, tem sempre uma mulher por perto. Então, todo mundo tem uma mulher próxima. Precisa entender que nós somos cíclicas e que essa fase do climatério ela é mais difícil de conviver. Ela pode trazer uns desafios maiores, mas que se você tiver consciência de que vai viver isso uma vez estando viva e que isso dá para ser contornado, dá para ser vivido com qualidade, isso vai sempre ajudar, tá? O médico precisa ter essa visão e o paciente precisa também ter essa discernimento, né? Exato, essa paz de, bom, tudo bem, entrei no climatério, vão surgir alguns desafios, mas estamos aqui para isso, vai dar certo. Perfeito. E aí, doutora, quais são os principais cuidados que essa mulher deve ter ali no dia a dia para ter uma rotina boa e ficar bem, né, com ela? A gente acaba sendo repetitivo, eu acho que cada vez mais as especialidades concordam no estilo de vida, né? Então, o estilo de vida, ele vai impactar positivamente ou negativamente na qualidade de vida daquela pessoa, seja mulher, seja homem. Então, assim, é importante que a gente faça boas escolhas diariamente em relação ao que você vai consumir, de comida mesmo, o que você vai ingerir de alimento. Você precisa entender que o seu corpo precisa de movimento e ele precisa de energia, então ele vai precisar do alimento, ele precisa de movimento, ele precisa de sono. Então, assim, esses pilares são importantes, mas é importante que você também tenha prazer. Então, assim, o cuidado da mulher em relação à sua saúde é, primeiro, compreender a necessidade da alimentação saudável e do movimento. A base de qualquer tratamento ou de qualquer acompanhamento vai estar ali.
Vai estar na alimentação e vai estar na atividade física, gostando ou não. Isso quer dizer que você só pode fazer a musculação? Não, mas você precisa da musculação. O que a musculação te traz como benefício, nenhum outro exercício vai te trazer. E para você conseguir fazer aquilo que você gosta, seja uma corrida, seja bike, você precisa do músculo. Então a musculação tem que estar lá. A escolha alimentar também. Isso quer dizer que você não vai poder comer um hambúrguer no final de semana, uma pizza com os amigos? Não. Mas isso não pode ser o seu dia a dia. Isso não pode ser sua escolha da segunda-feira. Você precisa ter uma rotina de alimentação saudável e, eventualmente, numa festa, numa viagem, você vai sair dessa rotina, mas é de forma pontual. E outra coisa que eu acho que também é importante é você respeitar a fase que você tá. Muitas pacientes, elas chegam no consultório desiludidas de estarem entrando no climatério ou até mesmo na fase de transição, que é uma fase que rodeia de forma mais próxima à menopausa. Então, elas estão tristes, chateadas de estar naquela fase. Mas, assim, como todas as fases, elas vão acontecer para quem está vivo e chegou até lá, né? Então, assim, aceite que você chegou a uma nova etapa ali da sua vida, que vai, mais uma vez, te trazer alguns desafios, mas que você vai conseguir passar por elas, respeitando os seus limites, respeitando as necessidades do seu organismo e fazendo, muitas vezes, aquilo que você talvez não goste. Por exemplo, uma academia. Mas precisa, faremos, para poder fazer o restante, que é o que a gente gosta. Perfeito. E, doutora, tenho certeza que muitas mulheres devem falar assim para você: olha, eu não sei por onde começar para mudar esses hábitos. Eu sei que eu preciso comer de melhor, eu sei que eu preciso fazer exercícios, mas não consigo fazer. Por onde você começa? Bom, é importante, eu falo por mim, eu não sou uma pessoa que fiz exercício a vida inteira. Muito pelo contrário. Eu sempre fiz o que eu gostava de fazer, que era dançar. Até certo ponto, porque na faculdade eu tive que parar por causa dos estudos e me acomodei naquilo. Treinava o que tinha que treinar para as competições, que também não era nada demais, mas eu nunca tive essa visão da importância do exercício físico. Então, para mim foi difícil. Ter alguém por perto que te incentive, mesmo que você não goste, e veja isso por muitas vezes como chatice, insistência, é um ponto importante, né? Então, estar próximo de pessoas que te ajudem, boas influências em relação à alimentação, boas influências em relação ao estímulo à atividade física, isso vai ajudar. Você precisa, eu falo para as minhas pacientes, todo mundo tem o que fazer. Todo mundo tem atividade, todo mundo tem problemas, todo mundo tem trabalho, né? Sim. Nem todo mundo tem filho, mas muitos têm filhos. Então, assim, tudo isso pode te jogar pro não. E a luta é você ficar no sim, né? Então, eu preciso da atividade física, então eu vou fazer. É uma chave que tem que virar. No meu caso, a chave virou mesmo de colocar a atividade física como uma real prioridade da minha vida na pandemia. Foi a pandemia que trouxe para mim, além da fala de alguém muito próxima, constante, insistindo na importância da atividade física, mas foi durante a pandemia que essa chave virou. E eu falo para as minhas pacientes, eu posso aqui rasgar o verbo, gastar todo o meu latim tentando colocar dentro da tua cabeça a importância de uma rotina de exercício. Mas é só você quem faz. A parte difícil fica com o paciente. E mexer na rotina é uma coisa difícil, né? Mexer no hábito é difícil. Então, você precisa insistir no frio, no dia de chuva, no dia de sol. Você tem que insistir. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de exercício não vai mudar nas suas 24 horas. Na verdade, vai mudar positivamente, quando isso se tornar uma rotina. Então, é muito mais a consciência da paciente, da importância da atividade física, que vai fazer a diferença. Não é necessariamente um médico falando, né? Eu falar, ou outro especialista falar, pode até incomodar um pouco, mas a paciente precisa enxergar a importância daquilo.
Com certeza. E aí um outro ponto também que é muito interessante é a parte da alimentação, né? Que hoje em dia a gente sabe que é muito fácil a gente comer esses alimentos hiperpalatados, né? E que são ultraprocessados, né? E isso acaba de fato trazendo diversos problemas ali para a saúde das pessoas, né? E das mulheres é a mesma coisa. E como que faz para essa pessoa ali entender que, olha, não é isso que eu tenho que comer mais salada, mais proteína, porque vai ajudar bastante ali nesse processo ali dela conseguir manter uma massa, né, muscular boa, né? Queria que você trouxesse também essa visão sua. A alimentação, bom, isso a gente traz, é claro, existe algo cultural. Eu passo para os pacientes que o que o nutricionista aprende na faculdade e leva para os pacientes dentro do consultório, só o nutricionista tem de ensino. Nós, médicos, dentro da faculdade, nós não temos uma cadeira da nutrição. A gente não aprende sobre nutrição na faculdade. A partir do momento que você começa a trabalhar e se dentro do seu dia a dia você começa a perceber a importância da escolha alimentar, você vai buscar pós-graduação, cursos, enfim, de extensão, para que você entenda um pouco mais e consiga falar, mesmo que de forma superficial, sobre a importância de cada grupo alimentar. Todo mundo sabe que comida de verdade é o que realmente faz bem. Existe uma ideia errada de que o que é saudável não é bom. Mas é só você saber escolher, né? A gente tem uma infinidade de alimentos. Existe, sim, uma questão cultural e de paladar em relação a alguns alimentos, mas existe sempre outra coisa para você comer. Então, se você realmente provou um alimento e você não gostou, existem outros para você se alimentar. Existe um mal na sociedade que é o imediatismo. Uhum. Então, assim, as pessoas, se você disser que tem todos os grupos alimentares numa cápsula, a pessoa vai preferir a cápsula do que você fazer um prato colorido, entendeu? Então, assim, isso é um problema. E em relação a tudo, né? Porque mexe com a rotina. Sim. Então, comer bem significa escolher bons alimentos num supermercado. Então, você e fazer, né? Existe a questão do tempo que você precisa fazer algo. Eu não sei cozinhar, mas eu sei fazer um básico. E eu fui aprendendo a fazer algumas coisas. Mas eu não tenho muito repertório. Eu sei fazer algumas coisas. Conforme você vai se alimentando de forma mais saudável, com alimentos de verdade, você começa a perceber isso, o ponto positivo disso. Você começa a perceber o resultado de uma boa alimentação no seu dia a dia. Uhum. No intestino, na pele, na disposição, no ganho de massa, né? O ultraprocessado, ele não pode ser, mais uma vez, o seu dia a dia. Eu nunca vou comer um salgadinho? Não, você vai. Mas você vai comer, eventualmente, não vai ser um pacote. Uhum. Né? Fazer isso de forma consciente é algo que a nossa mãe falava, a nossa avó falava, que tem que comer comida. Uhum. Então, eu tenho paciente que tem essa dificuldade, que tem um paladar mais infantil? Tenho. Eu tento ajudar, eu falo da importância do acompanhamento nutricional, porque, mais uma vez, o que eles sabem, só eles sabem, da forma como eles colocam para cada paciente. E isso vai trazer benefício. Vai trazer benefício na questão da disposição para a atividade física, nos ganhos juntamente com a atividade física, impacto na questão hormonal, porque em cada fase, vamos pensar numa paciente que esteja ciclando ainda, então ela menstrua, ela tem uma produção hormonal ovariana normal ainda, ela está numa fase reprodutiva. Em cada fase do mês, a depender do hormônio que estiver prevalente, você vai ter a necessidade de alguns tipos de alimentos. Ou você deveria ter uma oferta maior de alguns tipos de alimentos e se restringir um pouco mais em outros, porque eles vão impactar no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. Entendeu? Sim. É bastante coisa. E assim, nem todo mundo fala sobre isso em consulta, né? Eu não consigo saber tudo de tudo. O acompanhamento nutricional é sempre indicado durante a minha consulta. Nem todo mundo consegue fazer. Uhum. Mas eu tento sempre reforçar a importância da escolha alimentar
durante a fase em que se menstrua ainda, em que se produz hormônios, e também na fase da pós-menopausa, onde a gente tem, além de tudo, a deficiência hormonal. Perfeito. E aí, sobre a deficiência hormonal, o que a gente faz? Geralmente, né? Uma reposição hormonal. Sim. Né, doutora? E eu queria que você falasse também, até pro pessoal que tem medo de fazer uma reposição hormonal, o quão evoluiu, né, nos últimos anos, e, de fato, o quão ajuda essas mulheres ali a ter uma vida mais tranquila. Bom, a reposição hormonal, ela deve ser feita para todas as mulheres que não têm contraindicação absoluta e que queiram, né? Ela não é uma imposição. Nenhum tratamento deve ser. Quando a paciente é mais jovem e ela procura o consultório ginecológico em busca de um método contraceptivo, o nosso papel como ginecologista é explicar para ela as formas de contracepção, abrir o leque imenso de possibilidades contraceptivas e, junto com a paciente e com os objetivos daquela paciente, escolher o melhor método para ela. Não existe uma forma única de contracepção e nem uma forma que seja ideal para todo mundo. Isso vai sempre depender dos objetivos daquela mulher, daquela menina. Da mesma forma, a reposição hormonal. Muito se fala sobre o medo, né, da reposição hormonal, mas, a meu ver, e com o tempo de faculdade, residência, pós-graduação, subespecialização e tudo mais, você vai vendo que esse medo está ligado à desinformação. Sim. A paciente é leiga, então ela não tem obrigação nenhuma de estar a par de como se faz uma boa reposição hormonal. Mas o médico, ele pode não estar no mais alto grau de atualização, mas ele precisa estar sempre buscando se atualizar. Sim. Então, eu acho que esse medo da reposição é uma paciente que foi instruída por um médico não atualizado. Existiu um estudo nos anos 2000 sobre reposição hormonal, relacionando ao risco de câncer de mama e de doença cardiovascular. E esse estudo resultou num aumento de risco para as mulheres que fizeram reposição hormonal. Aumento de risco para câncer de mama, aumento de risco para doença cardiovascular. Mas esse estudo é dos anos 2000. Nós estamos em 2025. Então, muito tempo se passou. A medicina é dinâmica. Todo dia tem alguém descobrindo algo novo e estudando cada vez mais variados assuntos. Então, se o médico de hoje não conseguiu sair dos anos 2000 em relação àquela informação para conseguir atualizar a sua paciente em relação à reposição hormonal, essa paciente vai continuar com medo. Porque o mundo todo teve medo naquela época. Mas a forma de tratamento é outra. Existem várias formas, várias composições hormonais, existem várias formas de administração desses hormônios. Existem sim as contraindicações, mas você precisa esclarecer a paciente e tranquilizar ela em relação àquele contexto. Tem paciente que não vai poder fazer? Tem. Só que tem muita paciente que deveria estar fazendo e não faz porque não encontrou a pessoa certa. É uma pena, né? Porque, mais uma vez, a expectativa de vida é cada vez maior e aquela paciente que entrou na menopausa logo após os 40 anos e não recebeu tratamento, está em deficiência hormonal desde lá. E vem vivendo as consequências. Por mais que ela diga que ela nunca sentiu calor na vida, que é um dos principais sintomas que levam a paciente ao consultório. Mas ele não existir, não quer dizer que esse organismo não esteja sofrendo pela deficiência. Eu até ia te perguntar, doutora, quais são os principais sinais ali que a mulher tem que ficar de olho? Que tá tendo um desequilíbrio hormonal. Durante o menacme, que é a fase reprodutiva da mulher, nós somos cíclicas. Então, nós temos, dentro do mês, várias oscilações hormonais. Então, em determinada fase, eu tenho um predomínio de um hormônio, em detrimento de outro, e isso é uma oscilação cíclica. Na pós-menopausa, no climatério, que é quando tudo começa, a gente pode ter um início, a gente começa a ter um declínio na produção hormonal ovariana e alguns sintomas podem começar a aparecer. Mas, em geral, é tudo muito sutil e não é tão
perceptível. Por volta daquela idade que a gente comentou no começo, 48, 50 anos, as coisas começam a ficar mais intensas. O principal sintoma, a principal queixa que traz a paciente para o consultório é o calor. Então, são os fogachos, são as ondas de calor. Também as questões da libido. Então, assim, a mulher acaba procurando o consultório ginecológico por conta desses dois sintomas principalmente. Mas existem mais de 100 sintomas ligados à deficiência hormonal que são muitas vezes negligenciados ou nem são associados a esse declínio. Mas, assim, de forma bem geral, o calor vai vir, a questão da libido também vai vir, e isso pode vir associado a questões emocionais. Então, existe um maior risco para transtornos de humor, que podem muitas vezes se iniciar bem antes desses sintomas mais clássicos. Existe a questão da disposição, existe a questão do sono. Então, assim, são inúmeros, né? Não existe um para eu elencar como único. Sim. Mas existem os mais famosos, vamos dizer assim, que são os calores e a questão da libido, que podem estar relacionados a outras coisas também, né? Você sempre vai ter que entender o contexto. Então, numa mulher que está numa idade em que a gente começa a pensar sobre deficiência ou alterações hormonais, quando ela iniciar alguns sintomas, você vai, como primeira hipótese, pensar sobre isso. Pensar sobre a deficiência hormonal. Perfeito. E aí, doutora, eu queria que você trouxesse uma história sua de uma paciente que mudou completamente desde a primeira consulta e depois fez o acompanhamento com você e mudou completamente a autoestima dela, até para servir de inspiração para outras mulheres. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tenho uma paciente que acompanha comigo tem 3 anos, acho. 3 anos. Uma queixa importante da paciente dentro do climatério e mais próximo à fase de transição, que é o ganho de peso. E ele é real, né? A paciente, claro, existem casos e casos, então existem realmente mulheres que não cuidam do que está se alimentando, não têm uma rotina de atividade física, e isso vai impactar. Não existe caminho fácil, né? Se você comer mais do que gasta, você vai engordar. Não tem atalho, né? Você precisa... tem que fechar, né? Precisa. Você precisa fazer um déficit, porque senão você não vai perder peso. Mas essa paciente, ela tinha a questão do peso como um top 10 ali, dentro do top 10 de sintomas, e ela tinha muitos calores. Era a principal queixa dela. Os calores e o peso. Quando a gente num primeiro momento da consulta, além de ouvir toda a história da paciente para conseguir entender o contexto, exame físico e tudo mais, a gente precisa dos primeiros exames para conseguir identificar o que está acontecendo e daí sim iniciar a conduta de tratamento. Essa paciente, ela ainda está numa luta em relação à perda de peso, porque por conta de uma alimentação compulsiva que ela acaba tendo. Mas a questão dos calores, que é muito legal quando a paciente volta a melhorar, isso foi bastante resolvido, é algo que ela não sente mais. Legal. Né? Então, essa é uma paciente que ela teve parte das queixas solucionada, vamos dizer assim, mas ela ainda está em processo de tratamento. O maior desafio no tratamento da paciente dentro do climatério é a fase de transição. Porque ela ainda produz hormônio, só que ela já tem queixa. Ela produz, mas não o suficiente para manter ela bem, que é o que ela tinha antes dessa fase começar. E aí ela já tem queixas, isso faz com que a gente inicie um tratamento, só que o nosso tratamento acaba brigando um pouco com o pouco que ela produz. A fase do climatério, a fase da transição, é uma fase de liga e desliga. É um curto-circuito no sistema. Então, você tem momentos em que o ovário funciona melhor, outros em que ele funciona pior. Então, e o tratamento está inserido nesse contexto.
Então, aquilo que está sendo prescrito, por vezes, acaba brigando com aquilo que consegue ser produzido e liberado pelo ovário. Então, é muito difícil você conseguir. É a fase de maior desafio do médico. E eu explico para as pacientes. Eu tenho uma paciente em especial que ela está numa fase de transição. E ela chegou para mim com determinados sintomas. Só que como ela está na fase de transição, eu iniciei um tratamento, ela viu melhora, só que depois ela voltou a ter piora. E eu explico para ela, é uma transição, é dinâmico. Então, eu preciso ir buscando você ao longo das suas transformações. Então, não existe uma dose única, né? Essa é outra paciente que tem melhoras e a gente ainda está buscando a dose ideal para ela. Mas, voltando à sua pergunta, eu tive essa paciente que eu contei primeiro, que teve uma resposta muito legal dos sintomas e ela sempre volta agradecendo isso. Ela não mora em São Paulo, mora e não mora, tem família fora, então ela está sempre viajando. Ela teve uma boa resposta, mas ela ainda está na luta em relação ao emagrecimento, que eu acho que é um desafio bem grande, porque ele depende de muitas variáveis. Ele vai depender da alimentação, toda essa mudança hormonal impacta no metabolismo, então você vai ter uma mudança ali no perfil de colesterol e na queima de gordura, no depósito de gordura no corpo dessa paciente. O espelho, ele não nega, então ele mostra para a mulher as mudanças que essas alterações hormonais trazem para a estética. E para a mulher isso é impactante, não adianta a gente falar que não. Todo mundo gosta de se sentir bem ao se olhar no espelho. E nessa fase de mudanças hormonais, isso é bastante visível. E isso pesa bastante, né, para a autoestima. É até um outro ponto que eu queria comentar com você, doutora, sobre como que é lidar com a autoestima dessas mulheres ali nesse momento ali que é tão volátil ali. Eu sempre peço para as pacientes, e para mim mesma, eu tenho 41 anos, então, como eu expliquei no começo, eu estou no climatério. Então, eu começo a notar, já notei algumas diferenças no meu corpo e nas minhas respostas, mesmo tentando fazer as coisas de forma correta. Faço um acompanhamento nutricional, faço atividade física, mas mesmo assim, às vezes a conta não fecha. A gente precisa alinhar expectativa e realidade. Como eu havia dito, são fases. Do mesmo jeito que a menina que entrou na puberdade e começa a menstruar, passa por desafios de mudanças no corpo, de mudanças na forma de pensar, porque isso muda bastante lá na adolescência, a mulher dentro do climatério e na pós-menopausa também precisa fazer esse alinhamento, porque vão ser novos desafios. Então, o alinhamento de expectativa e realidade precisa acontecer. Você não vai voltar a ser a menina de 20, 25 anos. E nem queira. Né? Tudo tem seu tempo. Mas você não precisa se sentir acabada, né? Voltando naquele assunto da visão da mulher do climatério e da pós-menopausa hoje. Né? Então, o fim da vida reprodutiva não é o fim da vida produtiva. Você continua vivendo, produzindo de forma diferente. Né? Com novos desafios, com novas dificuldades, mas sempre dá para fazer algo. Então, é esse alinhamento que a gente precisa ter. Talvez eu precise de mais empenho, eu precise de mais disciplina, eu precise prestar mais atenção nas minhas escolhas, sim, porque a resposta ela vem de forma diferente. Sim. É escolha, né? Então, se você quer viver de forma mais saudável, esses anos que você tem ainda para frente e de mudanças fisiológicas, você precisa fazer escolhas. Se você escolher ser saudável, você vai dizer não para algumas facilidades e dizer sim para algumas dificuldades. Né? Então, eu tenho que escolher bem o que eu como,
porque eu sei o que ele vai, o que a má escolha vai me trazer de consequência. Às vezes eu vou escolher mal, mas sabendo. Bom, então eu tô indo para uma festa, tô indo para um evento, eu sei mais ou menos o que vai ter, claro que não vai ter exatamente o que eu tenho na minha cozinha. Eu evito certas coisas, mas às vezes você encara, né? Fala, bom, essa vez eu vou comer, eu sei o que vai acontecer, mas assim, é consciente. Depois eu vou atrás do balde, né? O importante é você não chutar o balde tão longe, né? Sim. Mas eu acho que é você alinhar a expectativa e realidade em relação àquilo que você vai encontrar e encarar, né? Encarar. Se você encontrar um bom profissional, eu acho que disposto a explicar, a ganhar tempo e não perder, como muitos falam, na consulta, para explicar, quando a paciente ela entende e ela se sente parte do tratamento, as coisas fluem melhor. Com certeza. Bem melhor. Então, e aí os resultados vêm mais facilmente. E doutora, um ponto muito legal que você comentou aqui no nosso episódio, que você já passou por várias coisas que as mulheres estão passando, né? E como que é essa ligação ali para, de fato, ela entender que o melhor caminho para a solução, para o problema que ela tem, é a solução que você está indicando para ela? Na verdade, assim, o meu caminho, ou algo que eu fiz, não vai necessariamente surtir o mesmo efeito para outra paciente. Né? O tratamento é sempre individualizado. Mas, assim, ao longo da consulta, por eu ser mulher e por estar no climatério, e essas pacientes no climatério serem a minha maior parcela de pacientes, ao longo das consultas, na maioria das vezes, eu tô me identificando com as queixas. Então, elas vão me contando e na minha cabeça vai passando um filme, ou uma voz vai dizendo, sei bem, já passei por isso. Entendo. Então, assim, na minha cabeça isso vai acontecendo e é algo, assim, inevitável. Nem sempre eu passo isso para elas, né? Então, assim, nem toda experiência precisa ser dividida. Mas, quando eu acho que vai validar aquela queixa que a paciente está trazendo, eu divido. Então, eu falo para elas sobre experiências minhas. Elas sabem a minha idade, elas acompanham o que eu coloco no Instagram. Então, é realmente uma validação. Isso conta muito para a paciente entender que ela não está sozinha. Que outras pacientes também, pessoas, inclusive a médica delas, também sente coisas parecidas ou exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que isso serve muito de incentivo no tratamento. Eu explico que nem sempre vai dar certo. Mas, pensando na queixa, na fisiologia, no contexto, no que a gente tem de estudos, talvez dê certo para você também. Mas eu acho que serve mais como validação. Eu acho que é legal você dividir algumas experiências com a paciente para ela não se sentir sozinha e um ET ali sentindo o que ela está sentindo. Perfeito. E tocando mais no ponto de longevidade, né? Eu acredito que a gente vai viver ali próximo ali a 100, dependendo, né, com os avanços da medicina, até mais, né? E a gente tá falando ali de uma faixa de 40, 60 anos, né? Então, basicamente, está no meio da vida a pessoa. Sim. O que você acredita ali que é envelhecer bem? Envelhecer bem, eu acho que é você ter consciência do seu próprio corpo, dos seus limites e também das suas capacidades. Respeitar o seu corpo, fazer boas escolhas, para que você viva esses anos de longevidade com qualidade. Eu vou dar um exemplo da minha avó. A minha avó tem 92 anos e sempre foi saudável, é claro. Durante a vida, ela não tem grandes problemas de saúde, ela tem problemas de saúde que foram surgindo por conta da idade. E ela sempre foi muito ativa. Bom, ela nasceu em 33, então, assim, ela sempre fez tudo. Cuidou dos filhos, cuidava da casa, cuidava do marido. Mas ela não tinha a ideia da importância, por exemplo, da atividade física.
Porque isso não era algo que era falado para ela e nunca foi falado para ela ao longo da vida. Por ninguém e muito menos pelos médicos pelos quais ela acabou passando. Mas ela sempre foi ativa, porque é diferente, são gerações diferentes, né? Hoje, as pessoas querem o mais fácil. Hoje a gente tem facilidades de locomoção e tudo mais. Na época dela, não, né? Então, era isso. Mas ela fazia, antes da pandemia, ela fazia hidroginástica. Ela ia até um centro esportivo que tem na nossa cidade, fazia atividade física dela, a hidroginástica, ia sozinha, ia de Uber. Às vezes uma prima minha acompanhava, mas ela tinha essa autonomia e essa independência. Ela teve uma neurite, ela perdeu um pouco do equilíbrio, né? Ela teve uma inflamação no ouvido, ela perdeu um pouco do equilíbrio, e isso fez com que ela ficasse um pouco instável em relação à locomoção e com medo, né? De desequilibrar na rua, de cair, enfim. Veio a pandemia, todo aquele medo em relação ao sair de casa, ao idoso fora de casa e tudo mais. E tudo isso se somou e ela realmente não saiu de casa. Então, ela, mesmo depois dessa pior fase aí da pandemia, ela não quis voltar para a hidroginástica. Ela falou que não ia voltar e tudo mais. E assim, foi visível a perda que ela sofreu em relação à massa muscular e força. Então, eu comecei a ficar preocupada. Além disso, existe uma relação entre osteosarcopenia, a perda de massa óssea, perda de massa muscular e transtornos do humor, como depressão. E ela começou a ficar mais em casa, com mais medo, né, de se expor. E eu achei que eu comecei a notar que ela começou a ficar mais nostálgica. E eu falei, não, até precisa fazer alguma coisa. E aí eu sugeri para ela atividade física. Mas ela não ia sair. A geriatra dela, que é uma grande amiga minha, também sugeriu. Mas ela não ia sair de casa, mesmo porque ela precisaria de alguém para levá-la. E ela não dá trabalho para ninguém. Então, eu sugeri um personal. Falei, vó, eu vou contratar um personal, ele vem aqui na sua casa e ele faz com você os exercícios. Ele traz o que for preciso e você faz aqui no apartamento. Ela mora sozinha. Aí ela topou. E ela vem fazendo exercício. E da mesma forma como foi nítida a mudança negativa da parada dos exercícios, tem sido nítida a mudança positiva dos exercícios. Ela só faz 2 vezes na semana. Eu queria mais, mas acho que eu vou estar mais exagerada. Acho que ela vai me deserdar se eu pedir mais vezes. E aí, E é lindo de ver que ela segue sendo independente, ela continua fazendo as atividades dela sozinha, na casa dela. Ela tem 92 anos, ela vai ter as limitações de uma mulher de 92 anos. Mas ela voltou a ter a vitalidade que ela tinha enquanto mais ativa. Então, assim, é um equilíbrio. Você ser longevo, você precisa escolher. Você precisa escolher aquilo que você vai ingerir, você precisa escolher aquilo que você vai consumir. Em relação a conteúdo mesmo, conteúdo digital, conteúdo na TV, pessoas que vão estar próximas de você, enfim. Sim. Você precisa escolher ser ativo de alguma forma. Eu acho que é isso. Perfeito. E aí, para quem chegou até aqui e quer conhecer mais, né, o seu trabalho, doutora, quais são suas redes sociais e também onde fica o seu consultório? Bom, minha rede social é o Instagram, né? Então, @doutora.marinabalota. Eu moro em Santo André, atendo numa clínica em Santo André e atendo numa clínica em São Paulo. No Instagram, no link da bio, clicando lá, já encaminha direto para as opções de clínica. E clicando nas clínicas, você já tem direto contato com o WhatsApp da clínica, para os agendamentos e tudo mais.
Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Foi bem gostoso a conversa, foi bem legal dividir algumas coisas, algumas histórias e experiências. Obrigada. Perfeito. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!